Bom dia a todos. Queria agradecer o convite dos colegas da ProPuc, dos centros acadêmicos, do movimento estudantil, que é importante que promova esse debate. É um debate que não é só acadêmico, é um debate militante. Então eu queria acrescentar na apresentação que o GG fez, que eu também sou militante da corrente do trabalho do PT, que é uma corrente que se reivindica do trotskismo, para colocar também a discussão num patamar acadêmico e político também, que eu acho que é o debate necessário para se discutir a Comuna de Paris. Eu penso que não dá para a gente discutir um evento como esse sem pontuar a repercussão acadêmica, do ponto de vista do estudo, como também as repercussões políticas que até hoje a Comuna de Paris ela impõe ao desenvolvimento da luta de classes no mundo inteiro. Meu objetivo aqui vai ser, já incorporando um pouco até a contribuição dos colegas à mesa, que já contextualizaram bastante a Comuna de Paris e outros debates dos outros dias, falar de uma experiência que eu estudei, de uma comuna que se desenvolveu na América Latina, que eu dei o nome de Comuna de La Paz, que se desenvolveu exatamente 100 anos depois da Comuna de Paris. Aliás, vou apresentar o livro aqui que eu estou lançando, aproveitar aqui. Esse livro eu discuto essa Comuna de La Paz, que é a experiência que ocorreu na Bolívia, e que não foi só porque era 100 anos depois da Comuna de Paris que eu dei o nome de Comuna, mas o conteúdo político dessa luta boliviana que ocorreu em 1971 expressa, na minha opinião, uma série de contribuições, de aquisições que a Comuna de Paris construiu como referência para a humanidade. Se a gente pensar nas palavras dos comunardos, que sempre se referenciavam que estão pela humanidade, que estavam pela humanidade, a gente pode ter uma ideia da maneira como eles se posicionaram para enfrentar a repressão brutal que o Thiers e os versalienses, com a ajuda dos prussianos, impuseram à Comuna de Paris. É importante também pensar que a Comuna de Paris ela projetou uma referência histórica que não é só histórica. Ao longo de todo o século XX e agora no século XXI, o exemplo e o conteúdo político da Comuna de Paris estão presentes. E mesmo após a gente pensar que muitos falam que acabou a era das revoluções, que não tem mais revolução, se a gente olhar um pouco para o mundo hoje, o norte da África, o Oriente Médio, a gente vai ver que ali está muito vivo esse debate, e não só o debate, mas a ação concreta que começou a tomar corpo com a Comuna de Paris. E o que foi essa ação? O Marx, em vários escritos, aliás, o professor Hagel tem um livro ali que ele organizou, fantástico. O Marx analisou de maneira brilhante nessa questão de que a Comuna de Paris ela colocava a luta de classe num novo patamar político. Pela primeira vez, a classe operária ela colocou num patamar de luta concreta a tomada do Estado, a tomada do poder. E mais do que isso, a classe operária deu passos concretos para agir como classe autônoma, independente. Embora não tenha um partido político para lutar e organizar esses operários, eram os primeiros passos, mas, como já foi colocado aqui por outros colegas, essa autonomia do movimento operário ela vai se consolidar e vai amadurecer e vai se expressar depois na Revolução Russa e outras revoluções. Então essa é uma das questões centrais que o Marx destacava como contribuição importante da Comuna de Paris. E tinha uma outra questão importante também, que eu destaco que vai estar presente em todo o século XX. A Comuna de Paris ela também construiu um embrião de um novo poder político. E a consequência concreta disso, no caso da Comuna de Paris, foi a existência de uma dualidade de poderes que vai se tornar uma permanência em todas as lutas revolucionárias do século XX. Quer dizer, você, através da Comuna, constituiu um poder que rivalizou, no mesmo momento histórico, com o poder da burguesia. E essa dualidade de poder, que é uma expressão da luta revolucionária do movimento operário no século XX, ela começou a ter uma concretude com a Comuna de Paris.
A burguesia buscou, ao longo de todo o século XX, desqualificar, né, toda essa experiência, esse esforço, né, dos movimentos populares e revolucionários, do movimento operário, para tentar manter viva a experiência da Comuna de Paris. A associação permanente entre democracia e liberalismo, né, a ideia de que a democracia é fruto do liberalismo e da luta da burguesia, foi um dos instrumentos que a burguesia utilizou para tentar desqualificar todas as experiências que o movimento operário construiu ao longo do século XX, para mostrar que existe uma alternativa ao capital, que existe uma alternativa ao liberalismo, que existe uma alternativa à suposta democracia burguesa, que é uma democracia que exclui os trabalhadores, que exclui os pobres, que exclui as mulheres, que exclui os negros. É uma série de experiências que mostram isso, né? A história concreta da democracia, da luta pela democracia, mostra isso. Sem o esforço do movimento dos trabalhadores, dos movimentos populares, mesmo a democracia representativa burguesa, ela não se consolidaria em nenhum país. Isso é expressão também da luta de classes. É como se existisse uma história subterrânea, uma história paralela da democracia operária ao longo de todo o século XX. É como se ao lado das experiências de democracia burguesa, das eleições, existisse sempre, né, um fio de continuidade, como a colega colocou aqui, o movimento operário tentando construir ou reconstruir ou manter viva a experiência da democracia operária, da democracia de massas, dos conselhos operários. Vamos pensar inicialmente na Revolução Russa. A Revolução Russa, as revoluções de 1905 e de 17, que o Lenin, que o Trotsky analisaram e tiraram todas as suas consequências também, elas eram uma continuidade dessa experiência da busca de autossoberania das massas, dos trabalhadores, da construção de organismos próprios de democracia e que expressavam também uma auto-organização que vinha de baixo para cima. O soviete russo, embora não seja uma reprodução, evidentemente, da Comuna de Paris, ele expressa esse mesmo impulso que estava na Comuna de Paris, que é o conteúdo concreto da Comuna de Paris, que é a auto-organização das massas populares, quando elas buscam e tomam nas suas próprias mãos o seu destino. Elas se organizam em organismos próprios, elas impõem um ritmo próprio de decisão, elas discutem e deliberam diretamente sobre os seus problemas. Essa experiência, então, que vem da Comuna de Paris, ela apareceu e se concretizou na Revolução Russa de 1917 e na Constituição da República Soviética. E ela não fica por aí. A Revolução Alemã de 1919 e os sovietes que surgem na Baviera, que surgem em outros locais da Alemanha, era o mesmo movimento histórico que vinha da Comuna, vinha de baixo do movimento operário, reconstruindo uma possibilidade de um Estado operário baseado na democracia direta e na autossoberania das massas. Esse impulso, ele também se estende para a América Latina. A gente pensar nos sindicatos cubanos na década de 30, que possibilitaram o surgimento de sovietes, conselhos, embriões de conselhos populares, ou a Revolução Boliviana de 52, que também aqui na América Latina, em sindicatos populares e na Central Operária Boliviana, também mostrava a constituição de organismos populares de base que concretizava a ideia da soberania popular, a ideia da democracia operária, que é o conteúdo também da Revolução da Comuna de Paris. Ou a Revolução Espanhola, que o professor Rago acho que vai dar uma palestra, já deu uma palestra, que conhece bastante isso, que ele, nas Astúrias, onde também, né, o impulso revolucionário leva de maneira não automática, mas quase que natural, os trabalhadores, a população, a organizar seus próprios fóruns de democracia, que não tem nada a ver com a representação burguesa, da democracia representativa burguesa. E esse movimento, então, ele, no Chile, outro exemplo importante para não esquecer, entre inúmeros outros exemplos, a Revolução
que poderia ter ocorrido com o governo Salvador Allende de 70 a 73, mesmo que o Salvador Allende tenha impedido até que desabrochasse uma luta revolucionária. O que ocorria no Chile na década de 70 era também a formação de embriões desse poder popular nos cordões industriais, quando os operários começaram a assumir as fábricas, começaram a dirigir a distribuição de alimentos. Ou na Revolução Portuguesa de 74, onde também surgem tribunais de vizinhos que começam a impor uma justiça própria, começam a deliberar sobre as decisões. Isso é a Comuna de Paris, na minha opinião. Ela se reproduz nessa experiência e é a tradição da democracia operária que não para, né, de ressurgir a cada momento da história. Essa é uma história, na minha opinião, subterrânea, como se ao lado da superfície, da institucionalidade burguesa, da democracia representativa, liberal, houvesse, né, não houvesse, né, uma outra experiência, uma outra história constante que vem da Comuna de Paris, de uma democracia operária que ressurge a cada momento revolucionário, a cada crise revolucionária. E essa questão, como eu falei, é para mim o que explica a experiência boliviana de 1971. Porque na Bolívia, a partir de 1964 até 82, existia um regime militar brutal, reprimiu os trabalhadores, os mineiros, os camponeses. E é interessante que essa experiência da Revolução Boliviana, aliás, a Revolução Boliviana ocorre em 1952, é derrubada pelo golpe de 64. Só que esse golpe militar em 64, que tem relação também com o golpe aqui no Brasil, ele não consegue esmagar a tradição revolucionária e sindical do movimento operário boliviano, que, como eu disse, se constituiu também, né, em embriões de poder, em conselhos locais dos sindicatos. A partir de 64, na Bolívia, surge um governo militar, e esse governo é um governo que não tem toda a rigidez militar suficiente para esmagar esse movimento popular que segue organizado. Por exemplo, os mineiros, mesmo proibidos, os sindicatos mesmo proibidos, se reúnem nas galerias subterrâneas, onde o sindicato clandestino continua existindo. Os camponeses que não estão ligados ao regime militar continuam se reunindo nos campos, escondidos do regime militar. E essa luta de resistência, ela produz uma experiência histórica, na minha opinião, fantástica, porque ela faz ressurgir a Comuna. Em 1970, há uma crise política na Bolívia, o governo militar ele é derrubado por um outro golpe, de um outro setor militar, os militares não se entendem, e a Central Operária Boliviana, que estava ressurgindo, ela propõe uma greve geral que paralisa os militares e permite o surgimento de a ascensão de um governo, né, de um militar nacionalista, o general Torres, que vai negociar com os sindicatos o seu governo. Isso é algo impressionante na história da América Latina. É um governo militar, nacionalista, que propõe inclusive que a central sindical compõe o seu governo. Vocês imaginam um governo militar propondo à CUT, ao sindicato, ao MST, que integre o seu governo. Aqui no Brasil é impensável isso, mas ocorreu em 71 na Bolívia. Bom, os sindicatos não aceitaram compor o governo e propuseram a formação de uma Assembleia Popular, que era, na verdade, a proposta de iniciar a constituição de um poder operário ao lado desse poder militar fragilizado pela crise. Essa Assembleia Popular, que eu dou o nome aqui de Comuna de La Paz, ela vai ter que enfrentar a pressão constante de setores golpistas, e a partir de fevereiro de 1971 ela inicia a eleição de delegados e representantes do movimento popular, do movimento estudantil, dos camponeses, dos sindicatos, e todo o movimento social boliviano vai, a partir de fevereiro, começar a eleição dos seus delegados, dos seus deputados. Esta eleição, então, ela vai mobilizar o país inteiro. Não vai ser uma eleição controlada pelo governo, mas vai ser uma eleição controlada diretamente pelos sindicatos, pelos movimentos populares. Em maio de 1971,
em pleno regime militar, há passeatas, uma grande comemoração do 1º de maio na Bolívia, onde desfilam cartazes de Che Guevara, Lenin, Trotsky, abertamente nas praças. Há fotos mostrando isso. E isso era um movimento operário se constituindo em poder. E é inaugurada, então, em 1º de maio de 71, a Assembleia Popular ou Comuna de La Paz, do lado do Palácio Presidencial. Essa era uma expressão, então, da Constituição, de um poder dual, ou de uma dualidade de poder concreta que estava surgindo na Bolívia. Quer dizer, dois poderes, um equilíbrio instável de dois poderes, que é a essência, o conteúdo central, da experiência da Comuna de Paris, e que continuou nesse processo revolucionário. Bom, a Comuna de La Paz, não de Paris, como eu estou dizendo aqui, ela desenvolveu uma série de discussões, foram várias semanas, não tão longas também, foi também curta como a experiência de 100 anos antes. Os delegados, representantes, eles possuíam um mandato imperativo, que também é uma aquisição da Comuna de Paris, quer dizer, o representante, ele prestava contas diretamente à base que elegeu ele. Então, se tivesse um representante dos estudantes aqui na Comuna, se ele votasse contra o que a maioria que elegeu ele seria automaticamente revogado do seu mandato e seria substituído por outro deputado. Bem diferente dos nossos deputados, do Senado, etc., dessa bandalheira que é a suposta democracia brasileira. Bom, esses delegados, então, eles passaram a deliberar e discutir uma série de resoluções políticas que também mantinham o espírito da Comuna. A ideia não de discutir questões estratosféricas e abstratas, mas discutir as reivindicações populares. Então, por exemplo, só para citar algumas questões, eles discutiram e propuseram um projeto para nacionalizar o conjunto da mineração e da economia do país, criando conselhos que administrassem a economia do país a partir da eleição de deputados, de delegados operários. Quer dizer, uma economia socialista em gestação. Discutiram também um projeto de tribunais populares, quer dizer, tribunais com juízes eleitos, que rompesse com a lógica da instituição burguesa que privilegia só uma minoria e persegue lutadores e militantes, como a gente tem uma série de exemplos aqui no Brasil, não precisa ir muito longe. Terceira reivindicação importantíssima também foi discutida nessa comuna: a universidade única, um projeto de unificação do ensino, que também é uma discussão que surge na Comuna de Paris. O ensino público gratuito, unificado, unindo o ensino fundamental, médio e superior, num conjunto articulado, que não separasse o saber prático do saber acadêmico e intelectual. Também é a raiz da discussão que aparece na Comuna de Paris. Uma quarta reivindicação importantíssima é a liberdade da criação cultural e artística, que é uma reivindicação dos trotskistas bolivianos, que também remete ao famoso manifesto Breton-Trotsky, que é uma discussão que também permeou e foi objeto de resolução dessa comuna boliviana 100 anos depois. E essa comuna, ela, em junho de 1971, terminou a primeira sessão nacional e começou um processo de comunas regionais. Então, em várias cidades bolivianas ocorreram assembleias comunais com delegados eleitos também. Então, em Cochabamba, Oruro, La Paz é dia nacional, em Santa Cruz, em Sucre, em outras cidades bolivianas surgiram essas comunas regionais que começaram a enraizar esse poder popular que estava surgindo na Bolívia. Bom, o destino da comuna boliviana, que afetou diretamente a luta política e acirrou também as contradições e as articulações golpistas. O setor golpista do Exército teve apoio do Exército Brasileiro e da Síria, isso é comprovado por documentos, e organizou um golpe militar liderado pelo coronel na época Hugo Banzer, que ficou famoso pelas atrocidades que ele cometeu contra o movimento operário. E no dia 19 de agosto de 1971 houve um golpe contra a comuna, contra o movimento popular,
e contra o governo militar, que era um governo fantasmagórico, na verdade. E durante 5 dias ocorreram combates, ocorreram lutas, etc. Terminando, né? E o destino, então, da comuna, né, de La Paz foi, durante muitos anos, na minha opinião, um esquecimento completo. Porque mesmo os setores da esquerda, boliviana, etc., não achavam que a luta armada, a guerrilha, seria a solução para enfrentar o governo ou a conciliação com os militares nacionalistas. E a ideia da comuna, como uma expressão da luta revolucionária, da dualidade de poder, ela foi combatida inclusive pela esquerda, porque ela não fazia parte do ideário da maioria, né, da esquerda latino-americana, e eu espero que essa discussão seja resgatada, né? Então estou fazendo um esforço pessoal e também no livro, etc., para que isso faça parte também da tradição de luta do movimento operário e da história também, né, do movimento operário. E para concluir aqui, eu acho que a experiência da Revolução Boliviana, da Comuna Boliviana, ela mostra, né, a continuidade da Comuna de Paris. Ela mostra que não existe um modelo pronto de comuna. Existe uma combinação entre esse conteúdo aí de luta pela democracia operária e popular, com as tradições do próprio povo em que ocorre isso. Então, aliás, o Trotsky discutia isso nos anos 20, né? Que o soviete não é um fetiche, quer dizer, não adianta ter o soviete e ter revolução, não é isso. Pode ter soviete e a maioria do soviete ser reformista, como foi na Revolução Alemã. Ou então, regiões onde o próprio sindicato pode se transformar em um conselho, né? Depende da história do país, depende das tradições populares, democráticas, de luta revolucionária do país. Mas o conteúdo central é o de que o movimento operário, né, ele tem capacidade de construir uma alternativa. Ele demonstrou, né, na história, e está demonstrando agora, se a gente olhar o que ocorre nas revoluções no Oriente Médio, na África e mesmo na Europa, né? Nos sindicatos, nos partidos operários em geral, que surge, né, a força mobilizadora capaz de construir, né, um novo poder e manter, né, na verdade, mesmo sem intenção, essa chama revolucionária que nasceu com a Comuna de Paris. Obrigado.